Salve Maria, salve José! No vídeo de hoje eu quero falar sobre o Santo Escapulário, esse presente do céu, essa grande graça de Nossa Senhora para nós, que contém tantos benefícios, entre eles a grande promessa, que eu acredito que todos conheçam, a grande promessa do escapulário, que Nossa Senhora disse para São Simão: recebe, meu filho, este escapulário. O que com ele morrer não padecerá o fogo eterno. O que com ele, com o escapulário morrer, não padecerá o fogo eterno. O fogo eterno é o inferno. Este, o escapulário, é um sinal de salvação, uma salvaguarda nos perigos e prenda de paz e de aliança eterna. Então, por si só, a grande promessa já seria o suficiente para todos os católicos quererem usarem diariamente, fazerem propaganda, divulgarem, quererem distribuir uma promessa desse, que quem morrer com o escapulário não padecerá o fogo eterno, já seria o suficiente para a gente amar, divulgar o escapulário. Além disso, o escapulário traz uma série de outras graças temporais. São muitas graças temporais que o escapulário traz e eu quero falar nesse vídeo, eu quero dar alguns exemplos. Mas qual que é o problema de tudo isso? É que uma parte dos católicos não usa o escapulário e a outra parte que usa, grande parte, usa de uma maneira equivocada. Às vezes sem saber, sem entender. Mas não cumpre todos os requisitos ou as etapas do processo para imposição do escapulário. E é isso que eu quero mostrar nesse vídeo, quais são essas etapas para que se possa usar do melhor modo possível para se usufruir todas as riquezas espirituais que o escapulário traz consigo. Então é isso que eu quero falar. Mas voltando à questão dos exemplos, eu falei da grande promessa, agora falando um pouquinho das graças temporais que o escapulário traz. Eu quero só citar pequenas histórias só para mostrar o poder do escapulário. Nós temos o caso de uma tripulação que estava em alto mar no século XIX. Então, num tempo que não se tinha tecnologia, como era arriscado, como era perigoso você sair pelo mar. E aí tinha uma tripulação e aí começou uma tormenta. E aquelas ondas agitadas e todo aquele perigo. E a situação foi ficando muito perigosa em alto mar. Não estava tendo mais perspectiva do que fazer. E começaram a clamar misericórdia, começaram as pessoas a ficar desesperadas, não tinha jeito. E aquela tormenta, e aquelas ondas, e o que fazer? E a situação estava beirando já um fim trágico. Eis que uma das pessoas que estavam ali desabotou a camiseta, pegou seu escapulário e jogou no mar. Quando ele jogou no mar, ao cair daquele escapulário, naquelas ondas que estavam se agitando, tudo aquilo parou. Tudo parou. Um milagre aconteceu. Aquela situação que estava quase levando aquelas pessoas à morte, cessou. Somente com o poder do escapulário. O escapulário foi suficiente para acalmar o mar. Olha o poder do escapulário. Nós temos também um outro caso, que estava tendo um incêndio descontrolado, que estava atingindo uma casa e estava uma casa pegando fogo na sequência da outra. Então era um grande incêndio que estava sendo um perigo, não só porque estava destruindo por onde estava passando, mas a tendência era causar uma destruição em massa. O que aconteceu? Uma das pessoas que estava morando nessa rua, que estava vendo essa situação, um incêndio avançando, destruindo casa após casa, pegou o escapulário e colocou na porta da sua casa. A pessoa pegou o escapulário e colocou na porta da sua casa. E aí as chamas consumindo casa após casa, casa após casa. Resultado, foram 22 casas destruídas pelo incêndio, menos uma. Qual? A do escapulário. 22 casas. Isso as pessoas viram, comprovaram milagre extraordinário do escapulário. 22 casas arrasadas, mas aquela que tinha o escapulário, o fogo saltou. Como que o escapulário traz consigo um poder extraordinário?
Diante de tudo isso, né, vendo as graças temporais, a gente só tem mais certeza ainda da graça espiritual que é a salvação. Então, diante de tudo isso, como não querer usar o escapulário do Carmo? Seria uma loucura. Por isso, diante disso, que nós possamos usar o escapulário e divulgar ao máximo, que todos possam usar o escapulário, né? E agora eu quero falar, né, como usar corretamente. Essa é uma grande questão que muitos não fazem ideia e às vezes, né, por ingenuidade, não usam o escapulário da forma adequada para usufruir todos os bens que ele nos oferece. Vamos ver agora esta questão. Muitos, a grande parte, né, dos que têm escapulário, costuma ter aquele escapulário, né, de aço, de metal, de ferro, que você acha em quase todos os lugares para vender. Aquele escapulário, né, que é quadradinho aqui de um lado, quadradinho de outro, e aí compra esse escapulário e já começa a usar. Né? É uma ótima iniciativa, né? Melhor estar usando assim do que não estar usando. Eu durante muitos anos usei dessa maneira. Eu simplesmente tinha, né, o escapuláriozinho, coloquei e usei durante um bom tempo. Só que existem algumas etapas nesse processo do escapulário. E é isso que eu quero falar, para que a gente possa usar, né, do modo como a igreja nos ensina. Primeiro, o que a igreja nos diz? Aqui o Dom Tiago Sinibaldi nos ensina. O escapulário deve ser de lã, parda ou preta. Não é necessário que o escapulário tenha a imagem de Nossa Senhora. Olha só, a primeira coisa, para o escapulário que nós devemos usar, inicialmente, ele tem que ser de lã, parda ou preta. Então é preciso que o escapulário, né, seja um escapulário desta maneira. Inicialmente, todos têm que ter um escapulário de tecido. Esta é a primeira condição, é o requisito. A segunda questão, é preciso ser feita uma imposição. O padre, né, o sacerdote, ele precisa fazer uma imposição deste escapulário de pano sobre você. E essa imposição é feita uma vez na vida. Então, se você já recebeu a imposição, vale por toda a vida. Mas é preciso que, primeiro, o escapulário que você vai receber a imposição, né, seja desta maneira, de pano de tecido. Depois é preciso que, com este escapulário, o padre faça a imposição de acordo com o rito próprio. É preciso ter o rito próprio. Não pode ser uma bênção, né, espontânea, uma bênção da cabeça, mesmo que for muito bonita, né, mesmo que o padre pegar e falar, né, mil maravilhas, olha, né, fazer um cântico, não, tem que ter a bênção própria. A igreja, né, tem um ritual próprio de bênçãos, até por isso que eu fiz questão aqui no livro, né, Quem Reza Se Salva, né, que é o maior livro de orações e devoções que tem no Brasil. Eu fiz questão de colocar também os ritos de bênçãos, os ritos de imposição, para que a gente possa aproveitar todas as graças da igreja. Então, por exemplo, né, aqui, ó, bênção e imposição do escapulário do Carmo. Então tem aqui o rito certo, né? Então o padre, né, começa: mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia, aí o fiel, e dai-nos a vossa salvação. Senhor, ouvi minha oração e chegue até vós o meu clamor. E aí tem o rito próprio. Então é preciso que seja, primeiro, feita a imposição com o escapulário de pano. A imposição tem que ser feita por um sacerdote de acordo com o rito próprio. Tem que ser o rito próprio e este escapulário. Depois que o fiel receber, você recebeu esse escapulário de pano, recebeu a bênção e a imposição própria do sacerdote, aí depois o Papa São Pio X, ele deu a permissão para ser substituído por um escapulário medalha. Então aí se tem essa permissão. Então, né, muitas pessoas têm escapulário, né, e podem continuar tendo. Eu ganhei da minha avó, eu comprei, é um presente, né, que eu comprei lá em Aparecida. Você pode ter o seu escapulário, né, que você tem, só que primeiro tem que ser feito com o de pano, né, nem se for para você comprar o de pano para fazer a imposição e depois você substitui. Então é preciso que seja o de pano, né, o de tecido, e com esse escapulário seja feita a imposição com o rito próprio do padre, né, esse rito aqui.
e aí depois você pode fazer a substituição. Então, que não percamos, né, a chance. A gente tem a grande promessa da salvação e vimos aqui casos do grande poder do escapulário. Como é forte o escapulário. A gente tem casos, por exemplo, de Santo Afonso Maria de Ligório e Dom Bosco, que morreram usando escapulário. Morreram. Depois, quando foram, né, retiraram o corpo já estava, né, decomposto, só que o escapulário estava conservado, para a gente perceber o poder do escapulário. Então, diante disso, da promessa espiritual e das graças temporais, quem seria louco de não querer usar o escapulário? Então, vale a pena, né? Faça o rito certinho, tem o escapulário de pano, faça a imposição com o rito próprio, dê para o padre, e aí depois fica para a vida inteira. Depois, quem quiser substituir, substitui. Quem não quiser, eu particularmente gosto do de pano. Fica com o de pano, ou o importante é usar. A promessa é que estejamos sempre usando o escapulário. Então, é isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje, o poder do escapulário e que nós possamos usar, né, de acordo com como a igreja nos ensina, para a gente aproveitar todas as graças. E também deixo como recomendação o livro Quem Reza Se Salva, o maior livro de orações e devoções do Brasil. Tudo se encontra aqui, todas as grandes devoções, as orações, material que vai nos enriquecer, vai nos santificar, vai ajudar a nossa caminhada em todos os momentos. Aqui tem os ritos de bênção, então tem a bênção do escapulário, bênção de água, bênção do rosário, a entronização das casas, enfim, muitas bênçãos para que orações, devoções e bênçãos possam nos enriquecer ainda mais no dia a dia. Salve Maria, salve José. Para quem quiser adquirir, o link está aqui embaixo na descrição.